Sejam todos muito bem-vindos a mais uma batalha. Hoje vamos falar de denúncias anónimas, aquelas que já tínhamos avisado que seguramente iriam regressar. Aliás, nós que costumamos gravar à terça e quinta, esta semana gravamos na quarta, por impossibilidade profissional de o fazer na passada terça-feira, e com franqueza já não iríamos fazer outro episódio de batalha esta semana. No entanto, o ridículo é de tal ordem. A falta de vergonha na cara chegou a um ponto tal que nos sentimos quase na obrigação de vir falar um pouco sobre esta pouca vergonha que continua a assolar o futebol português e cujos protagonistas continuam a ser anónimos, mas continuam não a ser um gato escondido com o rabo de fora, mas sim um rabo escondido com todo o gato de fora. Na verdade, não existiu nenhuma surpresa, ou não há nenhuma surpresa, na divulgação de mais uma denúncia anónima. Já vamos na terceira esta semana, e desta feita, o alvo foi o guarda-redes do Marítimo, Amir Abdezadeh. É uma coisa qualquer, um iraniano que é o guarda-redes do Marítimo. Estes senhores, depois de terem continuadamente ao longo do campeonato, continuamente a lançarem dúvidas, continuamente a lançarem suspeitas, continuamente a lançarem a tal lama para a ventoinha, depois de terem conseguido em Paços de Ferreira criar dúvidas sobre Quinhonhas, depois de em Belém terem lançado dúvidas sobre 3 alegados jogadores de belenenses, estes senhores querem fazer o mesmo para o Marítimo Futebol Clube do Porto, lançando dúvidas sobre tudo e mais alguma coisa, fazendo primeiras páginas de jornais a dizer que o Benfica, inclusivamente, está interessado no ponta de lança do Benfica, do Marítimo, conforme é hoje capa ao Jornal Record. Desta feita, como disse, o alvo foi o guarda-redes do Marítimo. Supostamente, na passada semana, o dito cujo teria sido aliciado com 200 mil euros para facilitar no jogo frente ao Futebol Clube do Porto, teria recusado e de lá para cá o Futebol Clube do Porto estaria a pressionar para que a escolha fosse Charles, o outro guarda-redes do Marítimo. Estamos, portanto, a depreender que o Futebol Clube do Porto vai comprar esse brasileiro. Na mesma denúncia, ainda feita referência a uma dívida, uma alegada dívida do Futebol Clube do Porto ao Marítimo relativamente à Marega, no valor de 1 milhão de euros. Mas vamos começar pelo início. Eu considero estranho que os funcionários, os responsáveis, ou lá quem é que procurou o guarda-redes iraniano, na semana passada, tivessem tanta certeza que fosse o iraniano a ir para a baliza do Marítimo no jogo frente ao Futebol Clube do Porto. Reparem, na semana passada tinham-se jogado 30 jogos do campeonato. Nesses 30 jogos do campeonato, Charles havia sido titular em 25 jogos e Amir apenas titular em 5. Portanto, é preciso ser-se muito inteligente para ter a certeza que iria ser Amir, ou que será Amir, o guarda-redes titular do Marítimo. Ou será que quem lançou a denúncia anónima já sabe que vai ser Amir? Ou será que quem lançou a denúncia anónima sabe a razão pela qual Charles foi titular nas primeiras 25 jornadas do campeonato e de lá para cá, nas 5 jornadas seguintes, agora 6, foi Amir o titular? Sabem qual foi o jogo da mudança? O jogo da mudança foi o Benfica 5, Marítimo 0. Até essa jornada, Charles tinha sido titular em todos os jogos. Charles assumiu a titularidade da baliza do Marítimo a meio da época passada e foi sempre titular, incluindo as primeiras 25 jornadas do campeonato, onde Amir não jogou um único minuto. Depois do jogo da Luz, Charles desapareceu da baliza do Marítimo e passou a ser Amir. O que passou-se com Charles? O que passou-se com Charles? E mais, recordemos que nessa precisa jornada foi quando Carlos Pereira, o presidente do Marítimo, afastou um outro jogador, Fábio Pacheco. Afinal de contas, nunca mais ninguém falou nisso. O que passou-se com Fábio Pacheco? O que passou-se com Fábio Pacheco para ele, que tinha sido titular em 17 das 25 jornadas até ao Estádio da Luz, não ter voltado a jogar? Será que não há nada para esclarecer aqui? Recordemos, é que o presidente Carlos Pereira também pôs em causa não só a atitude competitiva de muitos jogadores, como também pôs em causa as próprias opções do treinador nesse jogo. Portanto, afinal de contas, se esse foi o jogo da mudança, quer para o guarda-redes, quer para todo o comportamento do Marítimo, não há nada para esclarecer sobre este jogo. Ou volto a perguntar, será que quem fez as denúncias anónimas sabe o que se passou nesse Benfica Marítimo? É uma dúvida que fica. E é uma dúvida que fica porque, conforme eu disse, isto não é um gato escondido com o rabo de fora.
Isto é um gato de fora com o rabo escondido. Está toda a gente a ver. A quem é que interessam estas divulgações? A quem é que interessam estas denúncias anónimas? A quem é que interessa condicionar e procurar pôr em causa tudo e todos? Será o Sporting? Será o Boa Vista? Será o Braga? Será o Guimarães? Fica mais uma vez a ideia no ar. Agora, aquilo que não é menos verdade, e retornando à denúncia propriamente dita, é que se efetivamente o Futebol Clube do Porto então estivesse a pressionar a utilização de Charles, isto induziria duas coisas fundamentais. A primeira é que o Futebol Clube do Porto também iria controlar Charles. É que o Futebol Clube do Porto iria então subornar Charles. É que o Futebol Clube do Porto então iria subornar o empresário de Charles. Terá sido o mesmo empresário que tratou de Charles para o jogo com o Benfica? Terá sido o mesmo empresário ou Charles mudou de empresário entretanto? Não sabemos. Agora, a outra questão fundamental é que então se o Futebol Clube do Porto está a influenciar a opção por Charles, então o Futebol Clube do Porto vai influenciar as decisões de Daniel Ramos. Então o Futebol Clube do Porto vai controlar as decisões que o treinador do Marítimo toma. Seriam estas que Carlos Pereira denunciou? Seriam estas que Carlos Pereira criticou no Benfica Marítimo? Será que o Futebol Clube do Porto na altura denunciava Daniel Ramos? Ou então, quem faz estas denúncias está a dizer que Daniel Ramos também é corrupto? Portanto, são estas dúvidas que ficam. E para finalizar esta questão do treinador do Marítimo, gostava só de recordar uma declaração que ele fez no Benfica Marítimo. No final do jogo ele disse: tentamos surpreender e jogar o jogo pelo jogo. Curioso que na Luz tentou jogar o jogo pelo jogo e que na primeira volta, quando veio ao Estádio do Dragão, jogou com 3 centrais. Curiosidades e coincidências. Para finalizar esta matéria da denúncia anónima, é bom que não nos esqueçamos que ainda há uma parte relativa a uma dívida de Marega. Diz este denunciante que o Futebol Clube do Porto vai querer pagar essa dívida e desta forma condicionar aparentemente o comportamento do Marítimo. Eu não sei se há dívida ou não faço ideia, eu não bebo os relatórios e contas desta forma, mas já vi exposto que ao dia 30 de 6 de 2017 o Futebol Clube do Porto efetivamente tinha uma dívida que rondava 1 milhão de euros ao Marítimo e que a 31 de 12 de 2017 essa dívida já não existia. Logo já estava paga. Agora, eu nem vou estar aqui a discutir há dívida ou não há dívida. Se alguém tem uma dívida deve-a pagar e não deve escolher a data para a pagar. Agora, aquilo que eu acho extraordinário é que os mesmos denunciantes, por exemplo, não fizeram nenhuma denúncia anónima sobre o negócio do autocarro do Aves com o Benfica. Os mesmos denunciantes nunca entenderam que havia preocupação nos pagamentos constantes entre Belenenses e Benfica. Os mesmos denunciantes nunca estiveram preocupados com os donativos do Benfica ao Boa Vista. Os mesmos denunciantes nunca estiveram preocupados com os falsos empréstimos de jogadores para que um determinado clube ou vários clubes tenham mais jogadores desse mesmo clube. Os mesmos denunciantes, aqueles que quando se fala de um clube que diz que quer comprar clubes pequenos e escolher treinadores, nunca falou que há um clube que desde que está na primeira divisão teve os seguintes treinadores: Rui Bento, Vítor Paneira, Petit e Pepa. Onde andam estes denunciantes? Quem serão estes denunciantes? A que clube pertencerão estes denunciantes? Não é um gato escondido com rabo de fora. É um rabo escondido com gato de fora. E isto, já para não falar no tema dos jogadores. O Benfica hoje tem primeira página do Record a dizer que está interessado no avançado do Marítimo. Tivemos a rábula de João Amaral, uma vergonha que não jogou frente ao Benfica, jogou os outros jogos todos, agora já jogou no Dragão e até marcou um golo. O Benfica agora também está interessado em Renan, guarda-redes do Estoril. Contra quem é que o Benfica jogou na semana passada? Pois, eu sei, o Estoril. E isto para não falar de jogadores. E façam essa análise. Jogadores que no final da época passada o Benfica comprou os seus passes a clubes em Portugal e que esses mesmos jogadores nunca sequer chegaram a fazer um treino. Estou-me a lembrar, por exemplo, de Patrick Vieira, que está emprestado ao Vitória de Setúbal. Bem, mas que não me à cabeça. Lembrei-me agora, de repente, de Patrick Vieira, que por acaso até jogava no Marítimo, que foi comprado pelo Benfica e nunca fez um único treino sequer pelo dito cujo. Lembrei-me deste nome, sou assim. Eu de vez em quando tenho estes problemas. Eu lembro-me destes nomes, venham-me assim estes nomes à cabeça. Lembrei-me, por exemplo, do nome de Patrick Vieira, que está emprestado pelo Benfica ao Vitória de Setúbal. Meus caros, tudo isto, portanto, para vos dizer uma coisa.
o Benfica está a tentar condicionar tudo e todos. O Benfica está desta forma a tentar coagir todos os agentes desportivos. E digo o Benfica ou alguém em seu nome. Porque é óbvio que o único clube a quem interessa isto é o Benfica. Claro está que não são os órgãos sociais do Benfica. A Rainha de Inglaterra, o vulgo Primeiro-Ministro do Estado Lampiânico, tem naturalmente gente para fazer todo este trabalho sujinho. A Rainha de Inglaterra, vulgo Primeiro-Ministro do Estado Lampiânico, tem naturalmente os porcos para colocarem a lama na ventoinha e lançarem a lama para todo lado. Não temos dúvidas disso. Agora, o Benfica é o único clube interessado em tudo isto. Estas jornadas prometem efetivamente aquilo que os seus adeptos dizem. Ou ganha o Benfica ou não ganha ninguém. Há até já uma corrente a dizer que o campeonato não pode ser homologado, que é extraordinário. Agora, se eles ainda tiverem a felicidade de ganhar o campeonato vai ser homologado com tudo. Se o Futebol Clube do Porto tiver a felicidade de ser campeão, aí o campeonato não vai ser homologado. Repito, isto é o Benfica. São maiores que Portugal, isto é o Benfica, ou ganha o Benfica ou não ganha ninguém. E é com este Benfica que nós temos que nos deparar. É neste lamaçal, nesta estratégia nojenta, nesta estratégia, como digo, lama para a ventoinha, que nós temos que combater este povo encarnado, que nós temos que combater aqueles que são os abençados deste país. Um Benfica cujo primeiro-ministro, como digo, é a Rainha de Inglaterra. Um Benfica que fala de pais de árbitros, inclusivamente já falecidos, e depois está muito preocupado com pseudos ameaças que esses árbitros sofreram. Um Benfica que paga atores para provocar jogadores do Futebol Clube do Porto e depois lhes dá emprego nas suas fileiras. Um Benfica que tenta afastar Rui Costa porque o Rui Costa não manda nada e que depois mete um elemento dos no-name para ser o funcionário. Chama-se medo. Muito medo. Um Benfica que tem planos para comprar clubes pequenos, que mete lá treinadores, que mete lá jogadores e sabemos lá de que clubes estamos a falar. Um Benfica que chafurda nas denúncias anónimas. Um Benfica que lança cá para fora que Sérgio Conceição falou via Skype com o guarda-redes do Setúbal, que procura depois definir por outra denúncia anónima um suposto plano para quebrar a hegemonia do seu clube. Agora até vai ter um processo de um deputado da nação porque envolveu nomes à Lagardère como se não houvesse amanhã. E agora naturalmente esta história do Amir e da dívida de Marega. Um Benfica cujos nodis taxistas terminam os e-mails a dizer um abraço e morte ao Futebol Clube do Porto. É este Benfica, sórdido, nojento. É este Benfica do Luís Filipe Vieira que nós temos que combater. É este Benfica do Luís Filipe Vieira que depois naturalmente cria as suas próprias clivagens internas, porque há benfiquistas decentes, benfiquistas que não se podem de todo identificar com isto. E é este Benfica, o verdadeiro Benfica, é este Benfica aquele que existe. E é este que nós temos que combater, com foco, com união. Meus caros, está a chegar a hora de mais uma final. Uma final que nós sabemos que se ganharmos, faltam menos 33% do caminho. Uma final que nós sabemos que se ganharmos, estamos muito mais próximos de sermos felizes. Uma final onde temos que estar todos unidos. Onde o Mar Azul não pode quebrar. Onde o Mar Azul tem que abafar a ilha. O Futebol Clube do Porto precisa mais do que nunca de todos nós. Nós queremos empurrar o Futebol Clube do Porto para a vitória. E nós sabemos que se os melhores ganharem, aqueles que mais trabalham ganharem, aqueles que mais se esforçam ganharem, se aqueles que mais se dedicam à causa ganharem, se aqueles que mais amam a causa ganharem, nós estamos muito mais perto de ser felizes. E é essa felicidade que nós vamos procurar conquistar. Contra todo este nojo, contra todo este asco, contra toda esta lama. A bola está do lado do grupo de trabalho. E é esse grupo de trabalho, e isto não é pressão, porque quem tem pressão, ou quem sente a pressão de vencer, não pode ser jogador de Futebol Clube do Porto. Esta é pressão positiva, esta é pressão boa, esta é pressão de saber que temos que entrar para ganhar. Quem tiver medo desta pressão tem que ficar em casa. E eu não acredito que nenhum jogador do Futebol Clube do Porto tenha medo desta pressão. Eu não acredito que ninguém do Futebol Clube do Porto tenha medo desta pressão. Esta é aquela que todos nós gostamos de sentir. O ganhar para conquistar. Não é o empatar para conquistar, é o ganhar para conquistar. Mas uma coisa vos digo, independentemente do resultado que aconteça na Madeira, nós vamos continuar a lutar. Nós vamos continuar a fazer de tudo
para que o Futebol Clube do Porto seja campeão. Tudo, mas com limites. Tudo sem perder o respeito e a dignidade pelas pessoas. E uma coisa eu vos digo, às vezes tenho que me controlar para estar aqui a falar para vocês, porque tinha vontade de dizer certo tipo de coisas e utilizar certo tipo de expressões que de facto as pessoas do Benfica ou a seu mando bem que mereciam. É desta forma que terminamos mais uma batalha. Mais uma batalha com olhos postos para o nojo que temos que combater. Mais uma batalha com olhos postos para a conquista que temos que alcançar. Todos juntos, todos unidos, vamos rumo a essa vitória. Um abraço e viva o Futebol Clube do Porto.